E olha só, o Observatório Social de Barreiras vai apresentar o terceiro relatório de transparência pública. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio o presidente do Observatório Social, André Vielmo. Muito bem-vindo à nossa programação. Eu que agradeço a oportunidade, né? Uma das nossas metas é apresentar esses relatórios para a sociedade e a oportunidade que vocês dão para a gente é perfeita. Agradecemos. André, mas explica para a gente o que é esse observatório? Qual que é o objetivo dele? Perfeito. A gente nasceu para aprender a amar, né? Jesus já deixou essa dica para a gente. Mas durante esse período a gente precisa desenvolver capacidade intelectual para ter uma vida mais confortável. Quando a gente pega gestores municipais ou a gestão municipal de um modo geral e busca a transparência, a lei da transparência proporciona isso, né? Chama o cidadão para exercer a cidadania, a gente está tentando justamente se adequar a essa lei e contribuir para uma gestão pública mais transparente. Essa é a função do observatório. Então, nós estamos fazendo o quê? Estudando as ferramentas que a sociedade tem para verificar a transparência. O principal deles é o portal da transparência, que é uma obrigação, né, em todos os estados, municípios e até no governo federal. Já existe há muito tempo esse observatório, André? Ele foi fundado em 2016, mas o Observatório Social de Barreiras, ele é vinculado ao Observatório Social do Brasil. Foi fundado em 2006, 2007, ainda no Paraná, se eu não me engano. E de lá para cá isso foi se estabelecendo em vários municípios, né? E uma metodologia que vai ajudando a gente a fiscalizar. A nossa primeira atividade, em 2016, foi a checagem do portal da transparência. No período existia o site já, mas não tinha informação nenhuma lá. Então foi muito bacana o nosso trabalho, porque a partir dali a gente viu o site sendo construído, né? Bem legal. Como é que ele é composto hoje? O Observatório Social, ele tem uma diretoria, né? Nós somos hoje em 46 voluntários, todo mundo com trabalho voluntário. A gente tem uma coordenadora que é a Jennifer, né? Então nós temos um presidente, no caso estou eu como presidente, no mandato passado e nesse, porque a gente tem muita dificuldade de arrumar pessoas que possam nos ajudar, ou tenham disposição ou disponibilidade de tempo para contribuir nesse sentido. Nós temos presidências de metodologia, hoje a professora Elizabeth, o Cornélio, que já é um voluntário desde 2016 também. Nós temos o Hugo Gama, temos o Steven, que é um programador que trabalha em Portugal. Olha só, a gente não tem dificuldade de arrumar pessoas para nos ajudar. Aqui vem um parente de Portugal para nos ajudar, né? E a gente tem o Tarso aqui de Barreiras também, tem a Keiko na contabilidade, cada um vai contribuindo com cada possibilidade que tem. O Observatório tem 33 metas, né? Então a gente tenta cumprir essas metas. Eu lembro que uma das primeiras metas é a sustentabilidade, a parte econômica, então a gente tem pessoas que contribuem voluntariamente com dinheiro, a gente tem pessoas que buscam procurar controlar os processos licitatórios, outros tentam procurar o orçamento municipal e controlar. Então dentro dessas metas a gente vai tentando estipular objetivos e cumprir com esses objetivos dentro do período, né? Vocês vão apresentar agora o terceiro relatório do ano passado, é 2024, não é isso? Os relatórios são quadrimestrais, né? Então, nos primeiros 4 meses, a gente pega as informações que são disponibilizadas e sintetiza essas informações e tenta ler, entender e passar para frente, né? Uma das informações importantes que a gente tem são os processos licitatórios. Então, a gente acompanha as licitações, cadastra no sisteminha próprio e vai verificando quanto que foi orçado, que iria ser gasto com os processos licitatórios, por quanto realmente isso foi contratado, né? O orçamento municipal, que é uma lei também que dá uma base muito boa para a gente fazer um controle ou observações, né? O orçamento municipal, por exemplo, de Barreiras, quando a gente começou a acompanhar há 9 anos atrás, era 300 e poucos milhões. Para esse ano, Lu, são 912 milhões de reais, né? Então, no final das contas, no portal da transparência, tem que ter todas as despesas e receitas. Então, você se propõe a gastar esses 912 milhões e a gente tenta checar se isso foi gasto de maneira com que a lei foi proposta, né? Me fala, como é que esse portal ele é alimentado? Quem que alimenta ele? Tá. Nós temos a controladoria do município. Então, nós temos... Os vereadores deveriam fazer esse controle fiscal, certo? Então, de certa forma, ou tem pouca capacidade, ou eles mesmos, o próprio Legislativo criou o TCM, que é o Tribunal de Contas do município, certo? Aí vai Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas do Governo Federal. Dentro desses TCMs, é o TCM que faz o controle de todas essas informações de gasto. Mas quem alimenta o sistema do TCM hoje é a Controladoria do município. Então, o sistema de controle do município hoje, eu acho que está... ela era na parte da contabilidade, na gestão passada, agora ela passou para a secretaria, que é a lei... esqueci o nome dela. Nossa, me perdoe, né?
Não, mas não tem problema. São eles que alimentam. E a gente tem um contato muito próximo com eles, né? Isso é importante, esse contato, né, André? É muito importante. Toda dúvida a gente entra em contato, eles respondem, ajustam, corrigem, né? E daí, como eles alimentam esse sistema, eu lembro que certa feita a gente marcou uma dúvida com o ex-prefeito Emerson, né? E fomos lá, e daí no site do Portal da Transparência, quando a gente só somava as despesas de educação e de saúde, já eram superiores às despesas orçamentárias, né? As receitas orçamentárias. Poxa, como é que você pode ter gasto com saúde e com educação mais do que você recebeu? Então foi uma pequena dúvida, né? Uma observaçãozinha, e daí a Versiane veio, que hoje é ela que está como secretária, e falou, não, André, deixa eu verificar isso. Ele foi lá, corrigiu, ajusta e tal, né? Então a gente vai tentando observar a prestação de conta, tentando tirar as dúvidas sobre isso para contribuir com uma gestão melhor. Esse terceiro relatório, queria que você falasse um pouquinho sobre ele, quando é que ele vai ser apresentado e se a população, de uma forma geral, pode participar. Pode, ele já está disponível no nosso site, né, o sbarreiras.org.br. Então, se você entrar no site, vai ter o portal lá, nas redes sociais a gente divulga também, tem o Instagram. Ele é disponível, qualquer pessoa pode participar, desde que não esteja afiliado a um partido político ou não seja funcionário público municipal, né, porque aí vai incorrer em a gente ter uma dificuldade, né, de fazer essa gestão, tem interesses diversos. E a apresentação do relatório já foi feita, a gente já publicou esse relatório, então agora a gente divulga ele, né? E a gente está utilizando esse trabalho aqui de vocês hoje para isso. Uma das coisas que mais nos chama a atenção, a cidade de Barreiras está crescendo, né? Mas é o endividamento do município. A gente tem, por lei, a possibilidade de dever até 120% do orçamento, né? Da receita corrente. E nós estamos aí por volta de 80 e poucos, 90% da nossa capacidade de endividamento. Então, vamos ficar observando, né? Para você ter uma ideia, 10% do orçamento de 2025, que vai ser 94 milhões de reais, são só para encargos da dívida. Então, assim, a gente tem os benefícios, né? Mas a gente precisa pagar por eles depois no futuro, né? Tem que ficar cuidado com isso. A população pode participar do observatório? Se tiver interesse em fazer parte também, pode? Claro, deve. O único empecilho para ser uma pessoa que trabalhe no observatório, que ajude, é você ter vínculo político partidário, porque a atividade, de certa forma, é política, ela envolve a sociedade, mas não pode ser partidário, e não pode ser funcionário público. O que o observatório tem? O observatório tem cursos que vão te falar sobre ética, sobre como você deve se comportar, porque a nossa proposta não é buscar a justiça, por mais que a gente utilize algumas formas a justiça social, que a justiça seria dar ao outro o que ele merece, né? Mas quem somos nós para dizer o que o outro merece? Então, a nossa ideia é contribuir para que o sistema de gestão seja mais transparente. Imagina que a gente está numa sala e tem um vidro, como a gente vê aqui, né? Então, quanto mais limpo tiver esse vidro, melhor a gente enxerga do outro lado. Então, a gente tenta propor formas de tornar esse vidro o mais limpo possível para que qualquer pessoa consiga ver. Você quer ver que coisa interessante? Se a gente vai falar da contabilidade, a contabilidade do município, ela é feita de receitas e despesas, todas as contabilidades. Mas como é que isso vai ser transparente para uma pessoa leiga se a gente já tem nos balancetes, por exemplo, as receitas do município são formadas por despesas e as despesas do município são formadas por receitas. Então, você já começa a inverter. E olha que coisa louca. E eu fui até a nível federal e fui ver, e os relatórios são prestados dessa forma também. A gente precisa propor formas de isso ser diferente. Como é que você aceita que uma despesa forma uma receita e que dentro das receitas tem receita negativa? Caramba. Dá para acreditar? Então, a gente fica meio perdido, falando, não, a contabilidade pública é difícil mesmo. Eu acho que a gente pode deixar isso mais transparente, né? Mais claro, né, para todos. Mais claro. Hoje vocês vão ter uma reunião aqui às 10h30? A reunião foi adiada, eu peço desculpas, essa era a informação que a gente tinha. A Jennifer me avisou ontem de noite. Parece que a Câmara está de luto, parece que faleceu alguém, sim. Né? A gente vai remarcar e vai reagendar. Justamente para apresentar o nosso relatório quadrimestral, o ano passado, quando a gente esteve visitando a Câmara, né, a gente justamente busca perguntar assim, como é que vocês prestam relatórios do serviço que o vereador faz, né, instigando a verificar isso. Por lei, na Lei Orgânica Municipal, a gente tem a Comissão Permanente de Fiscalização. Então, a gente vê quem que forma a Comissão Permanente de Fiscalização, né? E daí os nossos colegas, às vezes, não, a gente tem 3 comissões, uma de justiça, uma de não sei o que, sim, mas como é que vocês registram o trabalho? Como é que isso é apresentado para o público? Então, a gente vem questionar, né? A lei diz que precisa ter isso. Como é que está sendo feito isso, né? Importante esse trabalho. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Lembrando que na próxima semana a gente tem uma lei municipal proposta pelo Observatório, que é a Semana Municipal da Cidadania, onde a gente fala sobre corrupção. Dia 14, ali na praça
praça onde a gente tem... Praça das Corujas? É na praça de baixo, onde tem o Vieirinha, a gente tem a Casa da Cultura, né, que mudou o nome agora. Dia Landulfo Alves. Landulfo Alves. A gente vai ter a Semana da Cidadania, os alunos do 9º ano do sistema do município de educação vão participar na parte da manhã das 8h30 às 10h30 e à tarde das 14h30 às 16h30, e a gente convida esses colegas, vai ter várias pessoas debatendo sobre corrupção e cidadania. Importante. Muito obrigada, André. A gente que agradece.